A transição dos carros dos anos 90 para os anos 2000 foi marcado por uma evolução, tanto na base da tecnologia, como também na área aí da segurança, do conforto, enfim. Hoje eu vou contar para vocês aí a transição ali dos carros, né? A história ali em um todo ali dos anos 90, mudando aí para os anos 2000. Nos anos 90 não era comum você achar alguns itens que são vistos nos carros até os dias de hoje, né? Ali desde os anos 2000 até os dias de hoje, como o famoso ar-condicionado, não era comum nos carros populares. A direção hidráulica, o vidro ali também era a manivela, enfim. Também temos o famoso carburador, né? O carburador ali naquela época era uma época ali bem complicada na questão de você às vezes for ir ligar o carro e ter uma dificuldade em o carro ligar ali, justamente porque às vezes estava em dias muito frio e isso aí acabava influenciando ali. Não tinha muito eletrônico, né? As eletrônicas era bem fraco de eletrônica, os carros, eles eram bem básicos mesmo, ou seja, né? Eram os carros que era feito apenas para você entrar e guiar o carro, sem muita comodidade aí. Só que os carros, eles tinham um certo, como eu posso dizer, aprimoramento ali dentro, né? Como acabamento. Tanto que até os dias de hoje os carros mais antigos são lembrados pelo famoso bom acabamento. Hoje, se você compara alguns carros de hoje, realmente eles tomam feio em questão do acabamento dos carros ali dos anos 90, né? Se você entra num Corsinha mesmo, por exemplo, aí, num Cadete, né, nas marcas ali que faziam os seus carros, como a Fiat, até mesmo a Volkswagen, que é muito criticada pelo seu acabamento, você vai notar realmente uma bela de uma diferença de um carro lá dos anos 90 e o carro de hoje em 2025 em que estamos. Naquela mesma época também houve ali uma discussão, né, e também surgiu uma lei nos anos ali 1997, em que chegava a injeção eletrônica. O carburador então estava dando adeus aí naquela época, né? E acredite ou não, tinha alguns prós e contras, né, da questão aí dessa injeção, porque era uma tecnologia nova, e realmente ali houve algumas discussões ali na hora, né, para fazer aí essa transição, mas a verdade é que pouco sabia que a injeção eletrônica iria dominar, e sim é uma tecnologia muito eficiente e à frente ali daquela época. Ou seja, os tempos evoluem, né, galera? E aí então nos anos 2000 a mudança dos carros começaram realmente ser refletida aí, né? E tipo assim, claro que não para ser contra, mas a favor da questão dos carros ser mais seguro, né? Já contava com airbags. Naquela época não era comum você ver, né? Eu acho que, se eu não me engano, nem airbag tinha, a não ser nos carros mais premiums, né? Então o carro popular naquela época não tinha igual hoje, é obrigatório ter, né, 2 airbags pelo menos, o mínimo de segurança, né? Você entra num Mob aí, né, num Kwid, já tem ali 2 airbags, né? Algumas versões, enfim. Mas nos anos 2000, a verdade é que os carros ficaram mais seguros, mais tecnológicos, né? Até aí chegou o famoso ar-condicionado digital, tinha um ar-condicionado analógico e digital ao mesmo tempo, os airbags, né? Nem alguns carros aí, como no Golf, alguns carros mais premium de cada montador aí. Então, galera, a verdade é isso. Nós chegamos ao fim desse vídeo concluindo que com o passar dos anos os carros foram evoluindo, né? Tanto na área da tecnologia, da segurança,
Eu não vou falar acabamento, porque se for olhar, deveria ter acompanhado também esse item nos carros, mas hoje você vê um bom acabamento somente nos carros de 200 mil para lá, e olha lá ainda, né? Mas a questão, a verdade é que os carros também dos anos 90, eles hoje ainda são muito usados. Você vê muitos carros desse sendo usado no dia a dia. Isso prova realmente que o carro foi feito aí para ser robusto, né? Uns carros bem robustos para a época e até os dias de hoje. Você ainda vê Corsa nas ruas, você ainda consegue ver os primeiros Palio 97, você vê Monza, Cadete. Então isso prova que realmente as montadoras faziam um carro naquela época com um certo aprimoramento, né? Assim como eu falei na área de acabamento, né? A sua suspensão bem robusta. Os carros eram realmente feitos para aguentar os trancos, né? Para aguentar rodar aqui no nosso Brasil, aqui, que a gente sabe muito bem como que é as estradas lunares aqui no nosso Brasil, né? Que não são lá grandes coisas, mas então no decorrer do tempo os carros foi ganhando tanto segurança como tecnologia, assim como eu voltei a repetir, né? Estou falando novamente. Hoje nós temos vários sistemas que não tinha nem nos anos 2000 ali, até 2010, como piloto automático adaptativo, né? O famoso Cruise Control. Temos também aí, né, o sistema de permanência em faixa, alerta de ponto cego, frenagem autônoma, né, de emergência ali. Então os carros realmente, as montadoras priorizaram muito na questão de tecnologias, segurança, né? Mas lembrando que não são nos carros mais básicos não, viu? Isso aí é só nos carros que custam mais de 150 mil. Então, se a gente for comparar, né, os carros populares de hoje com os dos anos 90, eles não mudaram muita coisa não, só um pouquinho ali a questão de segurança que foi um pouquinho acrescentado, mas convenhamos que isso aí é só para os carros mais premiums, os carros mais topo de linha, mais tecnológicos. Beleza, galera? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tendo uma lembrancinha aqui dos carros aí, né? A gente tentando recordar aí, porque muitas pessoas não são dessa época, mas eu ainda consegui pegar um pouco aí da época em que esses carros aí eram uns carros que as pessoas eram muito felizes quando adquiriam um bem material lá naquela época, né? Falando especificamente do carro, que era um item muito caro, né? Mesmo para aquela época, até porque por causa do salário, né? Enfim. Mas então é isso. Fiquem todos com Deus aí. E desde já quero aqui agradecer ao Senhor e falar para vocês também, aproveitar este final deste vídeo, que Jesus é o suficiente, né? Sem o Senhor nós não somos nada. Então que nós possamos entregar a nossa vida ao Todo-Poderoso, e aquilo que você planeja, seus sonhos, projetos, todos serão realizados aí. Basta você acreditar e confiar. Amém? É isso, estamos juntos, vemos numa próxima e valeu!